que forma podemos marcar a diferença enquanto professores de filosofia? Conheci a Marta e a José na faculdade. Desde essa altura mantivemos-nos sempre em contacto. O que é que temos em comum? A nossa visão sobre a filosofia e o papel que enquanto professores desempenhamos na formação de cidadãos críticos e responsáveis. Sidney Hook, um filósofo americano, disse que, quando recordamos o nosso percurso educativo, lembramos dos professores, não de métodos e técnicas. O professor é o coração do sistema educativo. E, de facto, todos temos um professor que nos marca. No meu caso, o de filosofia foi o que teve maior impacto. A primeira aula que tive com ele foi um momento marcante. Depois das apresentações, o professor pediu-nos para comentar uma vinheta da Mafalda. Não será que neste mundo há cada vez mais gente e menos pessoas? E o debate em torno desta frase levantou muitas perguntas. Fez-me refletir. Naquela primeira aula, percebi que ser pessoa implicava ser capaz de desenvolver um pensamento crítico e autónomo, que não bastava andar a reboque do pensamento das massas, a tal gente de que fala a Mafalda. E este é um exemplo de como um professor pode ter impacto no aluno, de como pode tornar as aprendizagens significativas. Precisamente para que cada aluno perceba que o mais importante não é o que sabe, mas o que faz com o que sabe. E depois é um motivo de orgulho para nós quando vemos os nossos alunos a aplicar os seus conhecimentos na discussão de problemas atuais, ou quando têm a coragem de assumir preconceitos e crenças infundadas. Por isso, para nós, era fundamental que este manual partisse do mundo atual para ajudar os alunos a colocar em questão aquilo que julgam saber, para se tornarem cidadãos ativos, capazes, por exemplo, de se insurgir contra o racismo, de se mobilizar para a defesa do planeta ou de participar em campanhas contra a pobreza. É este o desafio, é isto que nos move. Olá, sejam muito bem-vindos ao webinar sobre filosofia em tempos de pandemia, que constitui, no fundo, uma proposta de exploração da dimensão ético-política à luz da realidade atual. Realidade atual essa que é, no mínimo, desafiante e que coloca bastantes questões filosóficas que merecem uma atenção especial, sobretudo porque os alunos poderão, com base nisso, também se posicionar e ter posições fundamentadas face à realidade que os envolve neste momento. Meu nome é Orlando Tavares, sou coautora do Manual de Filosofia 10º ano em questão, em coautoria precisamente com a Marta Paiva e com o José Ferreira Borges. Sou eu que vou conduzir este webinar, embora tenhamos sido os três, naturalmente, a preparar este webinar para partilhar convosco. De facto, a pandemia impôs mudanças no comportamento individual e social de que nós não temos memória no nosso tempo de vida. De facto, a pandemia mudou tanto a nossa vida que, de um mundo cada vez mais globalizado, nós agora parece que estamos a assistir a um movimento inverso, do global para o local. Na verdade, nós hoje somos obrigados a usar máscaras, somos obrigados a estarmos distanciados uns dos outros, quase que é contra a natura, a estarmos isolados socialmente, seja por medida profilática, seja porque estivemos efetivamente em contacto com alguém de risco e, portanto, para não colocarmos outros em risco, temos que estar isolados. Estamos impedidos de circular entre concelhos, de sair do país. Estamos confinados,
seja esse confinamento mais geral, que implica também as escolas, seja mais parcial, a partir da 1 da tarde, aos sábados, aos domingos. Somos impedidos de fazer compras em lojas físicas, não podemos também ir a espetáculos e, por fim, não podemos ter aulas presenciais. Estamos neste momento em ensino à distância. E, ora, de facto, toda esta realidade coloca dilemas morais que são muito parecidos com aqueles que nós damos em termos teóricos na filosofia, como, por exemplo, o dilema de Trolley. Só que agora não é mais uma realidade, uma experiência mental. Os dilemas morais estão aí na realidade, para nós os analisarmos, para se tomarem decisões que implicam inclusivamente vidas. Ora, de facto, os dilemas morais colocam-se hoje não só ao nível do Sistema Nacional de Saúde, como do próprio processo de vacinação. Se pensarmos bem, em contexto de escassez de recursos, o Sistema Nacional de Saúde pode claramente entrar em colapso e, entrando em colapso, não é possível, porque também não existem recursos, seja humanos, no que diz respeito aos profissionais de saúde que não existem para suprir todas as necessidades, seja também recursos materiais, e nós ouvimos falar em compra de ventiladores, ouvimos falar em compra ou no investimento de mais camas nos hospitais, abertura de mais aulas para tratar doentes Covid. De facto, quando não há recursos e há várias pessoas a necessitarem de tratamento, há decisões que têm que ser tomadas. Quem é que deve ser salvo? Esta é uma questão, é um dilema ético profundo. E, de facto, também ao nível das vacinas, sabemos também que ainda não temos vacinas em número suficiente. E se não temos vacinas em número suficiente, coloca-se exatamente o mesmo problema. Se não existem, se elas estão em escassez, quem é que deve ser vacinado? Quem é que deve ter prioridade neste processo de vacinação? Portanto, estes são dilemas morais reais, não são experiências mentais, são questões que se colocam hoje e que são necessárias decisões que, no fundo, implicam com a vida de todos nós e com a nossa vida em comunidade. E é neste aspecto que as matérias de filosofia poderão, de facto, então, ajudar, de algum modo, quanto mais não seja a compreender os dilemas e como é que seria possível responder a eles assumindo posições filosóficas diferentes. Ora, então, se nós pegássemos nas éticas deontológicas, e particularmente a ética de Kant, se aplicarmos o imperativo categórico, naturalmente que Kant nos diria: age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Ou então, ainda numa outra formulação do imperativo categórico, age de tal forma que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na de qualquer outro, sempre simultaneamente como um fim e nunca simplesmente como um meio. Ora, isto naturalmente dá centralidade à dignidade humana. E segundo as próprias palavras de Kant, no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode pôr-se em vez dela qualquer outra como equivalente. Mas quando alguma coisa está acima de todo o preço e, portanto, não permite equivalente, então ela tem dignidade. Ora, e agora aplicando a ética de Kant aos dilemas que acabamos de referir. Se aplicássemos uma ética deontológica, então a obrigação ética seria a de salvar toda a vida, salvar toda a gente, e não a de distinguir quais as vidas que têm maior valor, já que todas teriam, naturalmente, a mesma dignidade. E, portanto, Kant acaba por não oferecer uma resposta satisfatória para estes dilemas, até porque é difícil, quando aplicamos a teoria kantiana, saber como aplicar o dever quando estamos perante conflitos entre deveres. Mas será que a ética de Mill, ou dos consequencialistas, é mais satisfatória? Acaba por nos ajudar a resolver algum destes dilemas morais? Ora, segundo Mill, nós devemos agir de maneira a maximizar, com estrita imparcialidade,
a felicidade ou o bem-estar geral. A moralidade e a retidão das ações é avaliada pelas consequências das ações e pela utilidade que elas revelam. E, portanto, deve entender-se a utilidade enquanto a possibilidade de se alcançar o maior bem-estar ou felicidade. Portanto, a exigência ética da maximização da felicidade geral e da procura de melhores consequências faz muitas vezes com que os fins justifiquem os meios. Portanto, aplicando a ética de Mill aos dilemas que estão aqui em causa, no fundo, a obrigação ética seria a de alcançar as consequências mais positivas. Neste caso, tratar-se-ia de salvar o maior número de vidas, podendo sacrificar-se algumas delas se fossem benefício da maioria ou da felicidade geral. No entanto, a ética de Mill também levanta alguma dificuldade. A dificuldade é muitas vezes a de identificar quais é que são os fins e qual é que é o interesse coletivo. Definir interesse coletivo não é de facto fácil. Além disso, como nós sabemos também, o utilitarismo acaba por justificar muitas ações que são habitualmente consideradas ilegais e morais, como nos dilemas das experiências mentais que nós costumamos discutir com os nossos alunos. Ora, mas precisamente porque é difícil definir interesse coletivo, é aqui que se coloca de facto o problema da organização de uma sociedade justa. Precisamente porque é difícil assegurar ao mesmo tempo, numa sociedade, o bem comum e a liberdade individual, é legítimo então que se pergunte: o que é que um Estado justo deve fazer? O Estado justo deve salvar vidas e proteger a saúde pública e o nosso Sistema Nacional de Saúde? Ou deve, pelo contrário, proteger os direitos, como a liberdade, e proteger a economia e o emprego? Portanto, estas questões, no fundo, colocam em conflito valores que nós habitualmente acabamos por valorizar de igual modo, mas em caso de conflito, a prioridade que atribuímos a um ou outro acaba por determinar a própria ação política. E, de facto, são várias as filosofias políticas que respondem ao problema da sociedade justa e que, de algum modo, nos ajudam também a iluminar, digamos assim, alguns dos problemas e das medidas que nós temos visto os Estados, um pouco por todo o mundo, a colocar em prática. Naturalmente que essas filosofias políticas não se alinham perfeitamente com rótulos de partidos políticos. E, aliás, a maior parte das pessoas até pode simpatizar com mais do que uma dessas filosofias políticas. E são essas filosofias políticas que nós vamos ver já de seguida. Começamos com, outra vez, a dos utilitaristas. Como é que responderia um Estado que opta por uma ideologia baseada num argumento utilitarista? Antes de mais, teria que pensar que o importante é garantir o maior bem para o maior número. Além disso, consideraria que os fins justificariam os meios e deveria, então, maximizar o interesse coletivo. Ora, a lógica que apliquei nestes slides é primeiro apresentar qual é que é a teoria propriamente dita e depois vê-la em contexto de pandemia. E ainda, por fim, mostrar alguns exemplos de medidas do Estado que refletem, de algum modo, a filosofia que está aqui em causa. Ora, e aplicando a teoria utilitarista, nós vimos, de facto, nesta nossa nova realidade, que houve casos em que se tentou aumentar a imunidade de grupo, mesmo que um número significativo de pessoas não sobrevivesse. O fim desejado, nesse caso, seria a erradicação da doença, que parece ser impossível na ausência de uma vacina, ou o melhor resultado possível para a maioria das pessoas, ou seja, a imunidade natural, a imunidade de grupo. Ora, e o que é que nós vimos? Nós vimos que, de facto, a primeira resposta do Reino Unido foi essa.
a tentar aquilo que em inglês lhe chamam a imunidade de rebanho. A resposta inicial do Reino Unido, assim como a abordagem sueca, foi uma tentativa de procurar a imunidade de grupo, mesmo que, para tal, muitas pessoas ficassem pelo caminho, não se conseguissem salvar. E, de facto, a imunidade de grupo acabou por se revelar ineficiente para a erradicação da doença, porque o elevado número de mortes que teria de ser tolerado acabou por ser demasiado alto e, portanto, a estratégia teve de ser mudada. O Reino Unido rapidamente abandonou essa estratégia, a Suécia demorou um bocadinho mais, mas também já está a aplicar algumas medidas de contenção, precisamente para evitar que o Sistema Nacional de Saúde seja sobrecarregado. E, de facto, também já vimos que o próprio utilitarismo, para funcionar, exigiria que se obtivesse um conhecimento completo dos factos relevantes. Para tomar medidas, para que o Estado possa tomar medidas em perfeitas condições, era necessário ter um conhecimento completo dos factos relevantes. Ou seja, por exemplo, que se conseguisse testar em massa toda a população, o que se revelou também bastante difícil de fazer, à exceção de alguns casos que nós ouvimos falar na China, é muito difícil testar a população em massa. E, portanto, também é muito difícil a aplicação da filosofia utilitarista na definição inequívoca do bem coletivo. É erradicar a doença? É ter imunidade coletiva? Portanto, precisamente porque às vezes os meios para atingir os fins têm demasiadas desvantagens, que é preciso abandonar a filosofia baseada no utilitarismo. E Rawls? Como é que será que Rawls responderia a este problema que estamos hoje a viver? De facto, os estudantes aprendem que na situação, na experiência mental que Rawls propôs, do véu da ignorância, só com o véu da ignorância é que seria possível assegurar a imparcialidade na escolha dos princípios da justiça. E, de facto, se nós não soubermos que posição é que vamos ocupar na sociedade, se nós não soubermos se vamos ser idoso ou jovem, se nós não soubermos se vamos ter alguma doença ou se vamos ser saudáveis, se vamos ser ricos, se vamos ser pobres, naturalmente tenderíamos a escolher princípios da justiça que assegurassem que os mais vulneráveis acabassem por ter algum tipo de proteção. Portanto, diante do risco de ficar na pior situação da sociedade, os indivíduos optariam por ter um moderno estado de providência que protegesse os mais vulneráveis. E, de facto, nós vemos as diversas sociedades a mobilizar-se e os governos a assumir poderes extraordinários que lhe decorrem dos estados de emergência para impor confinamentos numa tentativa de minimizar a morte e o sofrimento dos mais vulneráveis. Portanto, as ideias rawlsianas têm orientado, de algum modo, as autoridades do mundo ocidental na escolha da abordagem à pandemia. Aliás, num dos artigos que eu li, dizia-se que nós, mundo ocidental, somos todos rawlsianos. E a obra de base, de referência de Rawls, a teoria da justiça, poderia agora ser considerada, inclusivamente, a justificação moral e intelectual mais clara para as modernas economias mistas. E como responderiam os libertaristas? Ora, nós vimos também que os libertaristas, nas matérias de filosofia 10º ano, surgem no programa como resposta a Rawls, como críticos de Rawls. E Robert Nozick é um dos autores que aparece precisamente no programa como um crítico de Rawls. E ele imagina que tipo de Estado político é que seria construído e que liberdade pessoal os cidadãos estariam dispostos a ceder se todos os seres humanos fossem lançados num cenário utópico sem estruturas sociais.
Por exemplo, William Golding, no livro O Deus das Moscas, acaba também por responder a esta pergunta, dizendo que essas crianças que eram lançadas entrariam num estado de violência tal que, no fundo, necessitariam de um Estado. E precisamente por isso, Nozick, em Anarquia, Estado e Utopia, considerou precisamente que as pessoas estabeleceriam um Estado, mas com poderes muito limitados, dedicados exclusivamente à segurança, para evitar a violência, e à proteção dos direitos e liberdades individuais. Portanto, nesta perspectiva, a liberdade assume uma centralidade fundamental. A liberdade individual está acima, inclusivamente, do próprio bem comum. E, portanto, no contexto da pandemia, o distanciamento social imposto até pode ser acomodado nessa visão do mundo, mas o confinamento é considerado um tratamento pior do que a doença. Mesmo numa perspectiva libertária mais moderada, a redução do número de mortes não justifica restrições extremas à liberdade do indivíduo, quando essas restrições implicam a remoção de direitos anteriormente usufruídos e cedidos na tal espécie de contrato social com o Estado. Ora, e de facto nós vimos também no decorrer deste último ano, em espaços públicos por todo o mundo, os libertários em conflito com os poderes do Estado, decorrentes dos estados de emergência. Por exemplo, vimos bastantes manifestações sem máscara, vimos pessoas sem distanciamento social, em festas às escondidas, a não obedecerem às imposições de isolamento social. E todas estas manifestações acabam por ser também, de algum modo, o resultado desta visão libertária de que o Estado deve proteger a liberdade e não restringi-la. E, de facto, nós também vimos que a gestão da pandemia nos centros de decisão de países como o Brasil e os Estados Unidos acaba por refletir, em parte, este mesmo argumento libertarista. E, por fim, como é que responderia um comunitarista, que também nos surge nas matérias de 10º ano, na voz de Sandel, mais um crítico de Rawls. E na sua perspectiva, embora os direitos individuais também contem, eles não são mais importantes do que as normas da comunidade, o bem comum. Aliás, numa entrevista que Sandel deu em março do ano passado a um autor do New York Times, nas suas próprias palavras, o bem comum é como vivemos juntos em comunidade. É sobre os ideais éticos pelos quais lutamos juntos, os benefícios e encargos que compartilhamos, os sacrifícios que fazemos uns pelos outros. É sobre as lições que aprendemos uns com os outros acerca de como viver uma vida boa e decente. Ora, e de facto, o vírus privou toda a gente da vida em comunidade. É a comunidade que está a ser posta em causa e é ela que, para Sandel, é preciso proteger. Manifestações de pessoas confinadas às janelas das suas casas, que nós vimos, não só em Espanha, como em Itália, até em Portugal, a aplaudir os seus serviços nacionais de saúde, são considerados exemplos deste sentido de comunidade. E para muitos países, como um estado de providência moderno, um estado social, celebrar e apoiar os trabalhadores do seu serviço público de saúde é visto como um dever comunitário. Portanto, o comunitarismo acaba por justificar os diversos estados de emergência, as restrições da liberdade, decretados nos vários países e os confinamentos mais ou menos severos como um meio necessário para proteger o bem comum. E, portanto, nós esperamos que com esta contextualização das matérias que os estudantes acabam por estudar na filosofia, que sejam uma boa lente para eles lerem a realidade que está à sua volta. Aqui ficam algumas das referências bibliográficas que foram usadas, para além das obras de referência da filosofia, naturalmente, uma das quais vai ser disponibilizada junto com este PowerPoint para os professores
quiserem usar com os seus alunos. É o texto do Nigel Warburton, Dilemas de Trolley Hospitalares, algumas respostas filosóficas ao coronavírus. E este texto é interessante também porque dá uma perspectiva ao estudante que vive em ansiedade, de desespero por viver numa situação bastante estranha, que limita bastante, inclusive, a sua juventude, a viver com um bocadinho mais de tranquilidade e a tentar gerir aquilo que não consegue controlar de modo mais tranquilo. Portanto, este texto segue com uma proposta de trabalho para que os professores possam tirar partido em sala de aula das questões que Nigel colocou nesse texto e que vale a pena utilizar. Portanto, agradeço muito a atenção, esperamos mesmo que estes materiais vos sejam úteis e vamos esperar que todos ultrapassemos esta situação com resiliência e que haja vontade política, um pouco por todo o mundo, para equilibrar aquilo que são as liberdades por um lado e o bem comum por outro. Muito obrigada pela vossa atenção.